O tema que foi proposto pelos jovens, como o Emerson disse, é o lifestyle, que é uma palavra que significa estilo de vida. E aquilo que Jesus propõe para nós é um estilo de vida. Eu não sei se vocês sabem disso, se eu estou falando alguma novidade, mas Jesus Cristo não fundou nenhuma religião. Jesus Cristo não fundou nenhuma religião. Jesus propõe um estilo de vida. Essa religião que nós chamamos de cristianismo, ela foi fundada no século IV por um imperador romano chamado Constantino. Então, somente depois de 400 anos que Jesus passou por essa terra, foi que começou a surgir cristianismo. Não tinha cristianismo. O que tinha eram os discípulos de Jesus, que seguiam o caminho de Jesus. Muitas vezes eles eram chamados dos discípulos do caminho, por causa que Jesus não disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então as pessoas diziam muitas vezes que eles eram os homens do caminho, os seguidores de Cristo, os que seguiam o caminho, os cristãos, os pequenos cristos. Mas aquilo que, apesar de estarmos inseridos dentro de uma ideia, de uma religião, no Brasil, cristãos evangélicos, aquilo que Jesus Cristo fundou não é uma religião, é uma filosofia de vida, é um estilo de vida, a qual não quer dizer que é proibido que você tenha uma religião, mas a mensagem de Jesus não é uma religião. E muitas vezes Jesus tentou explicar isso para os religiosos. E eu queria conversar com vocês sobre um desses textos, que está lá em Lucas 10, e que tem tudo a ver com estilo de vida. Então gostaria que você abrisse em Lucas 10, o verso é o 25, Evangelho escrito por Lucas, que tem como subtítulo a parábola do bom samaritano. A versão que eu vou ler é na NVI. Então, Lucas 10, a partir do verso 25, vai dizer assim que em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus então responde com uma pergunta dizendo: o que está escrito na lei? Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas querendo ele justificar-se, perguntou a Jesus: quem é então o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas e espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. E aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando ele viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou por o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuida dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E responderam:
aquele que teve misericórdia dele, disse o perito na lei. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém? Interessante esse texto, irmãos. Pode desligar, pode desligar. Porque frequentemente os mestres da lei, eles queriam fazer perguntas para Jesus a fim de pegar Jesus em contradição, ou a fim até de colocar Jesus à prova, como ele dizia que ele era o Filho de Deus e que ele era Deus, né? E essa pergunta é recorrente: o que fazer para herdar a vida eterna? Algumas vezes Jesus respondeu essa pergunta. Mas Jesus ele tem um estilo de comunicação muito interessante, que quando ele quer explicar um conceito, ele conta uma história. E ele conta uma história a partir da própria cultura da pessoa que está vivendo aquela história. Era como se eu fosse contar uma história aqui, e eu dissesse assim: olha, aconteceu tal coisa e veio o pastor Elias andando. E aí depois veio a irmã Irene. Por quê? Ele contava de um jeito que aqueles ouvintes entendessem aqueles personagens e o que estava acontecendo ali naquele contexto, né? Jesus era um excelente comunicador. E como bom comunicador, ele queria ser entendido. Jesus não se preocupava muito em falar bonito. Os estudiosos que estudam a língua grega dizem que a língua que Jesus falava, o grego dele, era o grego mais próximo das periferias. Era o grego mais próximo das pessoas jovens. Não era o grego tão eloquente como o do apóstolo Paulo, por exemplo, que aprendeu aos pés de Gamaliel e era um cara muito letrado. Jesus tinha uma linguagem simples, falava com pessoas simples, andava com prostitutas, andava com pobres, andava com ladrões. Então precisava ter uma forma simples de entender as coisas. E essa pergunta é interessante, por causa que quando a gente pergunta o que fazer para herdar a vida eterna, é como se a gente estivesse perguntando: o que é ser cristão? O que é ser alguém que faz a vontade de Deus? O que é ser alguém que é aprovado por Deus? E aí, Jesus conta uma história de uma pessoa que foi assaltada e os assaltantes bateram nela e deixaram ela na rua, machucada, ensanguentada. O texto diz que quase morto. Aí lembra quando eu disse que a mensagem de Jesus ela não tem tanto a ver com religião? O primeiro exemplo que Jesus fala é que vem o sacerdote passando. Sabe quem é que vem passando? O pastor da igreja. O cara que tem a patente mais alta dentro da igreja. Ele vem passando e ele finge que não está acontecendo nada. Ele finge que não viu aquela pessoa caída. Aí, irmãos, Jesus começa a apresentar um novo conceito de fazer a tua vontade, que é: as coisas de Deus não tem só a ver com estar dentro do templo. As coisas de Deus não tem só a ver com ter cargos na igreja. Não tem só a ver com um culto. Muito pelo contrário, por causa que se a gente for fazer uma conta da nossa semana,
Nós passamos 90% do nosso tempo fora da igreja. Muitas vezes, viemos à igreja aos domingos. Alguns na quinta e nos domingos. Mas imagina se a vida cristã se resumisse a vir à igreja. Se resumisse a vir ao templo. Mas na cabeça daqueles religiosos, vida cristã era isso. Na cabeça daqueles religiosos, vida cristã acontecia dentro do templo. Eles eram muito sábios sobre os rituais que acontecem dentro do templo, sobre qual é o jeito que se traz a oferta, sobre qual é a metragem da roupa do sacerdote, sobre qual é a metragem da barba, sobre qual que são os trajes, mas eles não tinham amor ao próximo. E aí, Jesus pega a patente mais alta da religião. Era como se dissesse, olha, o pastor passou aqui, o sacerdote passou, e passou de lado. Aí ele dá mais um exemplo, o levita passou. Provavelmente quando ele falou isso, aqueles caras arregalaram o olho. Por causa que esses homens eram vistos como homens santos. Esses homens são homens respeitados pela religião. E aí Jesus diz, olha, o levita passou e deixou o homem caído também. Agora, passa um samaritano. Sabe quem é o samaritano? Na visão dos judeus? É uma pessoa que não pertence ao povo de Deus. Existe uma rixa entre os judeus e samaritanos. E os judeus quase que consideram os samaritanos pessoas amaldiçoadas. Pessoas que não têm acesso a Deus. Pessoas que não sabem o que a gente sabe. Pessoas que não têm os anos de Bíblia que eu tenho. Que não têm a experiência de igreja que eu tenho. Eu sou 40 anos da congregacional. Fundei essa igreja. Não. Pessoas que a gente fala assim, olha, esse daí está perdido. Esse aí não sabe nada de Deus. E aí Jesus fala que ele para ajudar a pessoa. E ele não só para ajudar a pessoa, como ele cuida do ferimento dele, leva ele para um hotel, paga o hotel e fala assim, olha, se precisar de mais coisa, de mais dinheiro, pode falar comigo que eu venho aqui pagar. E aí Jesus pergunta, quem é o próximo? Quem é que foi o próximo desse rapaz caído? E aí os próprios religiosos disseram, olha, foi aquele que teve misericórdia dele. E aí Jesus diz, então vá e faça o mesmo. Então vá e seja cristão fora do templo. Então vá e tenha misericórdia das pessoas. Então vá e pare de idolatrar o templo. E pare de achar que a experiência religiosa acontece somente dentro do templo. Alguns textos, irmãos, dizem sobre pessoas que vão chegar perante Deus no juízo final, e Deus vai dizer, se afasta de mim porque eu tive fome e você não deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber.
Eu tive nu e você não me vestiu. Vocês já perceberam que esse texto não fala, vocês vão chegar e eu vou falar, você não foi na escola dominical? Apesar de ser muito bom a escola dominical. Você usava roupa tal. Você tocava guitarra desse jeito. Você fazia tal coisa. Você não veio na assembleia. Tudo isso é muito importante, irmãos. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é amor a Deus e amor ao próximo. E muitas vezes nós estamos com a nossa cabeça confundida. E estamos achando que o Evangelho de Jesus é uma religião, a qual nós temos que fazer ele valer aqui dentro do templo. O templo é uma das coisas dentro de uma vida. E a gente passa muito mais tempo fora do templo do que dentro do templo. E muitas vezes aquilo que a gente faz aqui dentro do templo reflete aquilo que a gente é lá fora. Não adianta, irmãos, sermos peritos em adoração, sermos peritos em direções de culto, em assembleias, em burocracias, em contabilidades, se não amamos o próximo. Se não amamos o próximo, o próprio Deus não nos considera cristão. O próprio Jesus disse quem, na opinião dele, é a pessoa que está no caminho certo. Aqueles sacerdotes, eles eram mestres da lei, eram pessoas que achavam que eles estavam no mais alto patamar de Deus. E Jesus diz, para mim quem está no mais alto patamar é quem tem misericórdia pelo próximo. Para mim, quem está no mais alto patamar é quem entende que o serviço ao próximo também é culto a Deus. Há um teólogo que diz que Deus escolheu ser cultuado no próximo. João vai dizer no seu evangelho que não há como eu dizer que amo a Deus se não amo ao próximo. Porque se eu não amo ao próximo que eu vejo, imagina a Deus que eu não vejo. E você vê como muitas vezes nós estamos distantes da mensagem do Cristo, irmãos. Pode ser que nós estejamos muito próximos da religião. Você está entendendo? A gente está muito próximo, muitas vezes, de ser congregacional. Eu sou congregacional da Gema. Eu sou evangélico. Sim, mas cristão você não é. Precisamos entender qual é o estilo de vida, o lifestyle que Jesus propôs para nós, irmãos. E não existe mensagem de Jesus que não passe pela via do próximo, que não passe pela via da misericórdia ao outro, que não passe pela via do serviço ao outro. Quais têm sido nossas preocupações e quais têm sido nossas prioridades, irmãos? Até mesmo como igreja. Como que a gente tem enxergado nossa vida, sabe? Como que a gente tem entendido essa mensagem do Cristo? Parece que a religião
venceu a batalha. A religião que afasta de Cristo, mas aproxima do templo, mas aproxima da hipocrisia. Muitas vezes as pessoas não se preocupam se estamos vivendo uma vida cristã de fato. A preocupação é apenas se parecemos que estamos vivendo uma vida cristã. Se parecemos que somos parecidos não com Cristo, mas parecidos com os outros evangélicos. O nosso espelho não é Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro. O nosso espelho é Cristo, irmão. Precisamos alinhar o nosso estilo de vida à mensagem do Cristo. E não somente pedir para que o reino de Deus venha, mas fazer com que a vontade de Deus seja feita. Os teólogos latino-americanos, eles gostam de usar a palavra reinado de Deus, porque o reinado de Deus é onde a vontade de Deus é feita. Muitas vezes nós dizemos que Deus é o rei, mas a vontade de Deus não está sendo feita. Precisamos, irmãos, nos questionar, nos comover, nos preocupar com as dores das pessoas. E isso revela o Cristo. Isso prega o Evangelho. Isso faz com que as pessoas percebam o Cristo em nós e na igreja. Muitas vezes nós quebramos a nossa cabeça para entender o que a gente pode fazer para vir mais pessoas para o culto. O que a gente pode fazer para ser uma igreja relevante? Irmãos, a resposta já está dada. O que podemos fazer é imitar a Cristo. É impossível não sermos relevantes se a gente for um pouco parecido com Cristo. E o próprio Jesus, ele disse naquela oração sacerdotal: se eles estiverem em mim, assim como eu e o Pai somos um, o mundo vai crer. Talvez, irmãos, nós estejamos muito preocupados com as liturgias do templo e estamos esquecendo do Deus que é relevado, do Deus que é revelado através do nosso estilo de vida. Do jeito que você toma café da manhã, do jeito que você dá bom dia para tua esposa, para tua mãe, do jeito que você cumprimenta a pessoa da padaria. Não se esqueça que naquele momento você está em momento de culto. Não se esqueça que aquela pessoa, ela pode enxergar Cristo na tua vida, ou não. É muito interessante esses exemplos que Jesus usava, porque as pessoas que eram tidas como mais santas, como os mais altos graus de cargos dentro da igreja, eram as pessoas que para Jesus falavam: olha, esse cara para mim é o cara que não entendeu nada. Irmãos, é muito bom a nossa dinâmica, a gente está dentro de uma igreja, mas com Jesus, irmãos, não existe carteirada, não existe carteirinha de membro, não existe
cargo. Não existe, eu sou diácono, eu sou presbítero. Deus sabe quem você é, irmão. Deus sabe quem nós somos diante do próximo. Deus sabe quem nós somos quando alguém precisa de nós. Muitas vezes o irmão é uma bênção, pregando, tocando. Liga para ele, pede uma ajuda para ele. Ele esquece tudo que ele prega. Se você precisar dele para trocar um pneu ali, você não pode contar com ele. Você está entendendo? Quando é que a palavra vai atravessar de verdade os nossos corações e as nossas relações? É um dever nosso ser disponível. É um dever nosso, dentro das nossas possibilidades, ajudar as pessoas. É um dever nosso fazer aquilo que Cristo fez por nós. E aí, irmãos, nós sairemos desse cristianismo que acontece só dentro do templo, que acontece só dentro das quatro paredes da religião, e começaremos a viver uma vida cristã de fato. Uma vida cristã que não precisa de templo, assim como diz o próprio Jesus, mas acontece em espírito e em verdade, porque já chegou a hora em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Que possamos refletir sobre isso, sobre o nosso estilo de vida, e que nossa vida venha pregar a Cristo, irmão. E que aquilo que acontece aqui dentro seja apenas uma consequência de tudo que a gente já vive lá fora. A gente não vem na igreja estudar a palavra por causa que a gente já faz isso, já deveria fazer isso, sabe? A gente não vem aqui orar aqui por causa que a gente já deveria fazer isso. Nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é uma vida. Se entendermos isso, poderemos ser chamados de cristãos. Jesus é o cara que disse: em 3 dias eu derrubo esse templo. Era o símbolo mais forte da religião. E ele tem coragem de falar para os caras: em 3 dias eu derrubo esse templo. Quando a mulher samaritana pergunta para ele: onde é o lugar de levar a adoração? É no templo em Jerusalém? É em Samaria? Não é nenhum dos dois, meu. O lugar é em espírito e em verdade. Que Deus nos leve, irmãos, a essa paixão verdadeira por Cristo e pela pessoa que Cristo era. Pessoa essa que poucas vezes estava dentro de um templo. Poucas vezes estava fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Porque na maioria do tempo ele estava comendo com as pessoas, conversando com as pessoas, fazendo milagres, se preocupando. Até mesmo em festas ele estava. Para tentar nos fazer entender que vida cristã é muito mais do que um domingo aqui na igreja, mas é uma transformação na mente, como diz a palavra. Amém? Quero te convidar a baixar tua cabeça
e orar por isso. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. E Deus, nos leva a uma vida cristã verdadeira. Deus, queremos ser aprovados pelo Senhor e não aprovado pela religião, Deus. Pode todo mundo achar que eu sou cristão, Deus. Se o Senhor não achar, para mim não vale nada, Senhor. Por causa que somos chamados a sermos igual ao Senhor, Deus, a imitar ao Senhor, Pai. E não a imitar as pessoas, Deus. Por favor, Senhor, nos leva a uma espiritualidade verdadeira, autônoma, Senhor. Nós não precisamos de sacerdotes, Deus, porque o Senhor rasgou o véu, Deus. O Senhor é o sumo sacerdote que se entregou e nos deu acesso a Deus, Pai. Que todos aqui vivam uma espiritualidade verdadeira com o Senhor, Pai. Por favor, Jesus. Por favor, nos leva a isso, Pai. Transforma a nossa vida. E que venhamos a nos constranger, Pai, quando tiver alguém em necessidade do nosso lado, precisando de nós, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, que o Teu exemplo, Senhor, nos faça estender a mão ao próximo, Deus. Que o Teu Espírito nos faça estender a mão ao próximo, Senhor. Em nome de Jesus, porque eu sei que assim estaremos pregando o Teu Evangelho, Pai. Muito mais do que falando, estaremos vivendo ele, Senhor, de fato. Nos leva a esse outro patamar, Senhor, de ser uma igreja relevante, porque tem vários indivíduos relevantes dentro da igreja. A placa não faz nada, Deus. A placa não visita ninguém no hospital. A placa não vai em cemitério. A placa não ajuda pessoas. A placa não faz nada, Senhor. Agora, se cada um de nós, Senhor, se tornar relevante, nós seremos uma comunidade forte, Pai. Por favor, Jesus, por favor, Pai. Para a Tua glória, Senhor, que possamos entender essa mensagem. Não é por causa de mim, Deus. Não é por causa de ninguém que fala aqui, Senhor. Mas é por causa do Senhor, Pai. É pelo um respeito, Pai, a Tua obra, Senhor. A Tua morte na cruz do Calvário, Deus. Há tantos apóstolos, há tantos mártires, Pai, que morreram pelo Teu Evangelho, Deus. Que venhamos a compreender essa mensagem, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.